Está no ar o programa Hashtag A Dica e a gente continua conversando com Gilberto Menezes, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Agora conta pra gente o que a genômica pode fazer melhorando as DEPs tradicionais. Bem, a incorporação da informação do genoma dentro do processo de avaliação genética, na geração das DEPs para as diversas características, que são presentes nos sumários de touros, matrizes que a gente tem disponível hoje, ela, um primeiro momento e assim já decisivo que ela entra no processo é que hoje a gente trabalha na avaliação tradicional com fenótipo, é o dado coletado na fazenda, o peso, o resultado de ultrassom e a genealogia, que é o pedigree. Na hora que a gente entra com a parte genômica, eu começo a entender, a poder acertar e corrigir o parentesco entre os animais. Ou seja, eu consigo identificar erros de parentesco, erros de pedigree, e além disso, a genômica, esse conhecimento da genômica, ele me permite entender melhor e na verdade, estimar melhor a semelhança genética entre os animais que estão presentes na avaliação genética e, portanto, ao fazer isso, eu tenho uma avaliação melhor, uma DEP mais adequada, uma DEP mais acurada. Isso, então, é uma coisa básica no processo de melhoramento, que eu quero o quê? Identificar os melhores animais geneticamente. A DEP serve para isso, é uma ferramenta, é uma estimativa do valor genético dos animais para as diversas características. Então, um primeiro ponto, a genômica ajuda nessa correção de parentesco, nesse ajuste do parentesco, e ao fazer isso, principalmente nessa parte de semelhança, de estimar uma semelhança real entre os indivíduos, eu consigo aumentar a acurácia das avaliações dos animais, eu conheço de fato o que está acontecendo, então eu fico mais, eu tenho uma ferramenta mais poderosa para trabalhar. E então, nesse sentido, é que a gente consegue, principalmente, identificar, por exemplo, distinguir entre 3 irmãos completos que ainda não tenham dados fenotipados, dados de fenótipos, por exemplo. Então, assim, eu estou pensando ali 3 animais recém-nascidos, ou mesmo em 3 embriões, a gente poderia chegar até nesse nível, Foram feitos, mesmo touro, mesma vaca. E aí você conseguir, hoje, usando apenas a avaliação tradicional, eles têm rigorosamente a mesma avaliação genética, a mesma DEP para todas as características. Por quê? Eu só tenho informação do pedigree. Eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não tem fenótipo, então vai ser média dos pais, aquela DEP esperada, para as diversas características no caso. Quando eu uso a genômica, que é envolvido a semelhança, é genotipado os animais e os seus pais, e eu consigo incorporar esse conhecimento da semelhança genética real entre os indivíduos e não a média esperada, a gente começa a conseguir discriminar entre esses 3 irmãos completos que eu estou falando. Olha, esse aqui de fato ele é melhor do que os outros 2, porque pelo que a genômica está nos mostrando, ele tem mais semelhança com animais que foram bem avaliados, que têm bons desempenhos dentro do processo de avaliação e, portanto, ele tem um DEP superior. E ao fazer isso, você consegue, portanto, discriminar e poder fazer escolha. Que melhoramento genético é isso? É escolher os animais que vão ter chance de passar a sua genética para frente. E isso, o grande ganho que vem além dessa questão é conseguir fazer essa escolha com uma acurácia maior e para animais jovens. E assim, ao conseguir selecionar com maior segurança, com maior acurácia, animais mais jovens e utilizá-los no processo de reprodução, eu acelero o ganho genético, eu reduzo o intervalo de geração e o meu ganho genético acelera. E é nisso que a genômica ela vem a trazer o benefício. Ela vão ter uma DEP genômica que precisa ser utilizada pelo criador no processo de seleção para que aí realmente a gente tenha melhoramento genético. Deixando claro, apenas usar a genômica dentro do processo de avaliação e ter DEPs genômicas, mas que não sejam usadas pelo criador no processo de seleção, a gente não vai ter nenhum ganho. O ganho vai ser na hora que a gente conseguir efetivar dentro do processo seletivo. E como a genômica pode acelerar os ganhos, Gilberto? Então, a genômica, o principal ponto dela conseguir acelerar o ganho genético, principalmente aqui considerando apenas o aspecto da DEP genômica, uma DEP predita incorporando também as informações de genômica, não apenas fenótipos e pedigree como a gente faz até o momento. O grande ganho é
A gente tem uma equação que diz do que depende o ganho genético, o progresso genético em qualquer espécie animal ou vegetal. E um dos pontos importantes é o seguinte: para eu aumentar o progresso genético, eu tenho que ter uma maior acurácia no valor genético que eu tenho do animal para uma determinada característica. Ou seja, eu tenho que ter uma estimativa que seja o mais próximo da realidade. Em outras formas que a gente poderia pensar isso, eu preciso ter certeza de quais são os animais efetivamente que são melhoradores do ponto de vista genético para uma determinada característica ou para um conjunto de características. À medida que eu diminuo, eu aumento essa certeza de quais são eles, eu aumento a probabilidade então de acertar na escolha e portanto, ter progresso genético. Só que normalmente para a gente conseguir isso da forma tradicional, né, sem o uso da genômica, a gente consegue isso com o aumento das informações desses animais. E aí o que isso acarreta? Ter mais informação de um animal significa esperar que ele tenha seus próprios dados coletados, mas principalmente depois que seus filhos, sua progênie seja avaliada. Isso vai levar tempo. E na hora que leva tempo, isso impacta o ganho genético no tempo. Ou seja, eu aumento o intervalo de geração e eu começo então a desacelerar o meu progresso genético. Então a equação quer o quê? Que eu aumento a acurácia, mas eu quero reduzir o intervalo de geração para que eu tenha o máximo de ganho genético anual. A genômica entra nos ajudando a resolver essa equação, dando DEPs com uma acurácia mais alta do que a gente tinha para um animal jovem e, portanto, dando a oportunidade com maior segurança do criador fazer essa seleção de animais jovens de forma acurada, fazendo assim o progresso genético, né, que a gente tenha o maior progresso genético. Encerramos aqui mais uma edição do programa #A Dica. Se ligue na gente, um beijo grande e até o nosso próximo encontro.